pessoal. Bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso quadro Gole Arretado. Sou Emerson Marques, proprietário da Marquesa Cervejaria, e estamos aqui hoje com a ilustre Bia Amorim. Olá, boa noite. Boa noite. A Bia trabalha como sommelier de cerveja e outras profissões, sempre no ramo da cerveja. E a gente está aqui com ela hoje para falar sobre a cerveja de um modo mais tranquilo, né? A pessoa que trabalha com cerveja, mas que tem também esse lado de tomar uma cerveja de vez em quando, que é mais difícil para quem trabalha, mas para descomplicar o mundo da cerveja artesanal. E aí? Eu sou consumidora de cerveja, além de profissional da área, então acho que eu tô num lugar bom para conversar, né? Tanto na dúvida quanto na incerteza também. É isso aí. Bia, conta pra gente aí como você começou nesse mundo, o que te levou a isso, né? Porque não é uma, vamos dizer assim, uma carreira muito conhecida hoje, né? Como foi seu início? Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso quadro. Eu comecei trabalhando com bar, restaurante, assim. Eu fui fazer faculdade de hotelaria, que também na época era um tanto quanto inusitado, e aí eu fazia alguns freelas de final de semana. Por quê? Porque eu queria tomar cerveja. E aí, para poder tomar cerveja, eu precisava ter dinheiro, né? Acho que todo mundo tem um pouco desse ciclo, né? Exatamente. E aí, enfim, trabalhando com bar, restaurante, acabei me encantando pelo mercado de bebidas. Acho que a gente olha bastante para culinária, né, para cozinhar e tal. E eu acabei indo mais pro lado dos líquidos mesmo. E em algum momento aí cheguei na cerveja. Ah, bacana. Você tem uma história que te marcou pra você falar assim, não, eu realmente quero trabalhar com isso? Tipo, no começo você começou a provar a cerveja e teve uma cerveja, vamos dizer assim. Você falou, nossa, não, isso aqui é muito bom e eu preciso trabalhar com isso. Dois momentos interessantes com cerveja. E o primeiro é quando eu trabalhava em São Paulo, num restaurante, e tinha chegado no país, assim, aquela cerveja de trigo, que a gente faz aquele serviço no copão, assim, sabe? E era uma coisa muito nova, e acho que até hoje, isso faz mais de 20 anos, é uma coisa que nos provoca. Você tá num lugar e aí chega um copo grande, assim, quase uma bota, enfim, um copo de 500 ml, e alguém faz um serviço com um cuidado ali, com uma atenção. Então, a cerveja de trigo alemã, ela tem todo um charme para ser servida, né? Então, você tomba o copo com bastante cuidado, e aí, conforme vai caindo, você vai virando o copo, depois chega no final, você dá aquela mexidinha, né? Que tem uma espuma ali, e aí você derrama aquilo já no copo que sobe um colarinho que é muito mais alto do que a altura do copo. E aquilo é uma taça, não é uma taça, é um troféu, entendeu? Com aquele líquido turvo, aquela espuma branca alta. E aí quem recebe aquilo, entendeu? Aquilo é um grande momento. Dá vontade de beber, né? Vendia, quando vendia uma, vendia mais duas, vendia mais três, era uma coisa que uma coisa chamava a outra, as pessoas das outras mesas, o que é aquilo? Eu quero aquilo, a pessoa tá com uma cara de que aquilo é gostoso, eu também quero. Então isso para mim no serviço, e eu estava longe ainda de trabalhar com bebida nessa época. Aquilo foi muito forte para mim, assim. Sou muito emocionada com essas coisas, então o serviço de uma cerveja de trigo alemã é uma das coisas que eu acho que até hoje são divertidas de fazer. E a segunda foi quando eu realmente comecei a trabalhar com cerveja artesanal, 15 anos atrás. E foi, acho que minha primeira semana lá na Colorado. E aí eu Cerveja fui colorada. descobrir que as pessoas precisavam na fábrica fazer um teste de qualidade da cerveja, do líquido da cerveja. Eu também não era sommelier ainda. Então eu fui lá e a gente estava fazendo um teste do tipo do barril. Se era barril de inox ou se era um barril de tipo uma PET, né? Um barril descartável. E, nossa, e como a gente tomou IPA. E, nossa, testei bastante.
E aí, quando eu vi, já não estava testando mais nada, né? E eu acho que isso foi um atestado de que eu gostava muito. Hoje no Brasil a galera gosta bastante de IPA, né? É um estilo hoje ainda em alta. Uma característica de cerveja em alta, né? O pessoal gosta bastante de cerveja com amargor mais aparente. As IPAs hoje, elas são tão importantes para o mercado, elas ainda estão desenvolvendo o público, tá? A IPA não vai sair de moda, né? Tem gente que não é muito do amargor, mas tem mais de 140 estilos de cerveja para essas pessoas gostarem. A IPA, ela ainda vai crescer muito. Ela tá tão importante que hoje ela até aparece lá nos dados do Ministério da Agricultura, como um estilo ali dentro, né? Tirando Pilsen, American Light Lager, né? E afins. A IPA, ela já tem uma curvinha ali diferente das outras. E é muito engraçado, porque tem gente que fala, ai, não gosto de cerveja. Ai, é amargo, ou é isso ou aquilo. Tudo bem. Prova, porque às vezes a pessoa toma uma IPA, aquele sabor. Porque a gente não pode falar que a IPA é só amarga. Aquele sabor, Sim. a pessoa toma e ela fala: Meu Deus, que gostoso! Sabe aquela coisa, tipo, o que é isso? Gostei disso. Aí você vai falar: é uma cerveja amarga e a pessoa não gosta de amargor. Amiga, você não gostava de amargor. A partir de agora você ama amargor. Porque você, sei lá, dentro daquele produto você gostou daquilo, né? Sim, eu acho bacana. Até comentei no episódio que eu tava no Papo Arretado sobre isso. Eu tive um cliente que trouxe o avô dele aqui, já é bem de idade, e só tomava cerveja comercial, leve. E a primeira cerveja que ele provou foi a Session IPA Ah. e o pior é que ele agora, toda vez, o neto dele vem buscar um growler pra ele. Falei, pô, eu pensei que ele ia fazer aquela cara feia e não que ele toma mais. Não, ele virou a primeira caneca e até hoje ele gosta do estilo. Pra mim foi uma das pessoas, tipo, foi muito diferente, né? Essa Olha lá a sua aceitação. história, tá vendo? Porque não é o normal, né, do mercado. Todo mundo dá aquela primeira golada e não, eu acho que a pessoa não tenta levar para experimentar, provar realmente aquilo, os sabores, o que a cerveja realmente entrega, né? Aí, Emerson, eu acho que é o grande, é a grande fronteira do que você faz para uma cultura já tradicional, sabe? Então, assim, como é que a gente encara um lugar como esse? Um lugar de experimentação, uma iniciação em diferentes ah, formas de se tomar algo que a gente gosta, que é cerveja. Ponto. É. Mas, você fala, não é muito comum, mas no fundo é também, né? Se a gente for ver, é, a gente faz tantos recortes, né? A gente diz tanto que o outro gosta ou não gosta. Enquanto a pessoa não chegar aqui e tomar um cadinho de cada coisa, ela não sabe ainda o que ela gosta e o que ela não gosta. Ela tem uma cultura, né, gastronômica até, porque eu super defendo que cerveja é gastronomia. Ela tem uma cultura ali de ter um sabor que era o que sempre tinha disponível, né? É. Isso também não é exótico, não é. É só diferente do repertório, né? E aí eu acho que é a grande questão, repertório. Eu amo ter repertório gastronômico. Eu amo conhecer de café, eu amo conhecer de queijos. Eu adoro saber quando eu vou no açougue, qual que é o corte de carne que eu gosto. A corte, eu gosto muito de churrasco, então Pois é, você tem que saber, né? acho Até que é como é que você compra a carne? Tá caro? Você tem que saber exatamente, o que que você gosta. O que que você gosta? exatamente. Hoje a carne que eu mais gosto, se for pra fazer um churrasco, é costela. Eu adoro Bovina? costela. É. É, Costela, ponta de peito. ponta de peito Nossa, eu bom gosto também. muito de Eu ponta de gosto, peito. E, e eu gosto de pensar na escolha da cerveja, como eu gosto de pensar todos os meus outros fascínios gastronômicos, né? Então, eu sei qual que é o café que eu gosto, eu sei, enfim, sei dos sabores e sei que tem um monte de coisa que eu não sei que existe. Ontem, por exemplo, cheguei na casa da minha mãe e ela tinha feito um quinte de acelga branco.
que é uma selga fermentada numa receita tradicionalmente asiática, acho que coreana, só que sem a pimenta gochujang, que é uma pimenta vermelha. E aí, assim, a selga fermentada, um tanto quanto incomum. Aí eu vou naquele meio tipo, que eu também não sou a pessoa mais fácil do mundo, tá, gente? Botei um pedacinho de acelga fermentada na minha boca e fiz. Nossa! Tipo, aquilo teve que criar um neurônio novo na minha cabeça para fazer a compreensão do que aquilo significava para mim, porque eu nunca tinha provado aquele sabor na minha vida. Então, aquilo me traz uma pequena alegria. Tomar cervejas diferentes tem sido assim ao longo dos últimos anos. Prova uma cerveja X muito diferente. Uau, gosto disso, né? Isso é bacana. E falando em cerveja, tem uma média mais ou menos aí. Quantos rótulos você já experimentou diferente? Ixi. A pergunta é Ó, difícil, eu né? não sou o Carlos, o velho, porque ele tem não sei quantos mil check-ins no Untapped dele, tá? Assim, recorde, gente. É um absurdo. É um aplicativo que a gente dá check-in na cerveja, né? Você vem aqui na Marquesa, né? Você tá tomando essa cerveja, você tira uma foto, e aí você faz uma avaliação, né? Muito legal para quem gosta de descobrir novas cervejas e saber o ranqueamento e tal. Então, eu não faço isso, mas, por exemplo, eu já fui jurada de mais de 20 concursos de cerveja. Em cada concurso de cerveja, a gente toma numa média de 50 cervejas por dia. Nossa. Faz as contas, entendeu? Sim, eu sou uma pessoa que, não sou nenhuma santa, também não sou tão festeira assim, mas como eu gosto das minhas cervejinhas, são, assim, é número de milhar, por exemplo. Acho que o último concurso que você participou foi no México, que eu tava vendo. No ano passado, o último que eu participei, acho que foi da Copa Final da Abracerva, mas eu fui em junho pro México, pro Aro Rojo, que foi sensacional. E, e aí, provar as cervejas, né, nesse formato, não é só tomar cerveja boa. O que acontece? A gente também tem que tomar cerveja ruim ou cerveja que precisa de ajuste para que as outras pessoas tomem cerveja boa, né? Então, isso também faço, gente, esse difícil trabalho em favor do consumidor. Me fala aí, qual foi uma cerveja, assim, muito ruim que você teve que provar e, tipo, tava intragável? A gente nunca sabe qual, porque é sempre às cegas, Ah, não, sim, não, né? não o nome. Mas, tipo, conta um caso que você teve uma cerveja muito ruim que tava difícil de fazer a avaliação. Acontece bastante. Cerveja, no geral, o que a gente também precisa entender é que é um produto super delicado, né? Então, tem todo um cuidado para que realmente a gente tome um produto super fresco, gostoso, né? Equilibrado. Muitas vezes acontece da cerveja ter uma contaminação, por exemplo, por Brettanomyces, que é um micro-organismo que, a depender da cerveja, eu quero muito que tenha Brettanomyces, né? Exato. Cervejas selvagens, cervejas ali fermentadas dentro de barricas de madeira, com tantos outros micro-organismos. A Brettanomyces, né? A gente quer ela. Mas, né, a depender de como foi na cervejaria, a Brettanomyces, ela vai para uma outra cerveja e tem o que a gente chama de contaminação, né? E aí ela acidifica a cerveja, vai trazer notas funk, né? De que a gente fala de celeiro, às vezes um xixi de gato. Ó, já tô dificultando. Você falou que queria um Né? programa leve, eu tô aqui falando de Então tá. Brettanomyces. Ai, meu Deus. Vamos lá. Mas, quando acontece isso, às vezes a gente toma cerveja e inesperadamente, tipo, acho que não tinha que estar assim, né? E um concurso de campeonato que te marcou muito, uma cerveja muito boa. Você fala, nossa, essa daqui realmente valeu a pena. A gente cada vez mais tem tomado ótimas cervejas no Brasil. Das vezes que eu joguei campeonatos fora, quando eu voltei, aí eu vou e, tipo, tomo uma cerveja brasileira e falo, caramba, né? Como a gente tá bem, como a gente tá produzindo com muito mais técnica e muito mais qualidade, com mais senso crítico também, né?
fazendo esses olhares e nos profissionalizando. Então, acho que o mercado de cerveja artesanal nos últimos, pelo menos 10 anos, evoluíram bastante. Eu tenho muitas cervejas boas, eu não conseguiria nem listar. Eu tava vendo que realmente agora a gente tá muito bem, né? Essa parte de cerveja artesanal, a gente tá tendo muita qualidade e reconhecimento no Brasil, né? Que é uma coisa muito importante, né? Que a gente tem algumas empresas que dominam o mercado e elas também estão partindo para esse lado, né? Então eu acho bacana, ajuda todo mundo a crescer junto, né? Isso é Sim. legal. Eu acho que para uma cervejaria aqui, né, super artesanal, é gostoso que as pessoas que estão nas cidades vizinhas, que a gente tenha na nossa vizinhança. A gente costuma brincar que a melhor cerveja é aquela que você costuma ver a chaminé da fábrica, né? A mais pertinho de você, você vai tomar a cerveja mais fresca possível, né? Eu acho que isso que é a grande virada da cerveja artesanal no Brasil e também em outros lugares do mundo, né? Quando a gente fala de países que não tinham a tradição cervejeira, a gente constrói essa narrativa, né? Então, isso que eu falo que no Brasil, a cultura do brasileiro é uma frase conhecida, não é uma frase minha, mas que diz: a cerveja não é a bebida, não é uma bebida brasileira, mas é a bebida dos brasileiros, né? Exato. Então é uma cultura que a gente tem muito forte e a narrativa de uma cerveja artesanal é muito nova. Eu preciso realmente fazer um convencimento. Pessoas, por favor, tomem cerveja artesanal. Precisa pedir para as pessoas. Olha nos olhos Exatamente. delas, né? Bora consumir cerveja artesanal. Faz bem. E eu acho que o discurso da cerveja artesanal, ele tem que trazer outras coisas para além do... Ah, eu tenho muito sabor, eu sou diferente ou eu sou melhor, porque isso também é muito relativo. É. Eu acho que a cerveja mainstream, ela tem muito mérito em dezenas de critérios ali que são super importantes. Eu acho que a cerveja artesanal, ela tem que vir com muitas features, ou seja, né, beber com moderação, olhar para uma questão de sustentabilidade, a economia local, produtos regionais, né? Tem um ciclo muito importante que a cerveja artesanal ela precisa dar, né, aquele checkzinho assim para além do sabor. Isso é bacana. A gente consegue fazer também muitas parcerias com outros produtores de outros produtos, né, da região, tudo. E é muito bacana, porque a cerveja artesanal é aquela coisa que você toma no dia a dia e também uma coisa que você leva para um lado mais elaborado, para Uhum. harmonização. Eu particularmente eu gosto de cerveja. Eu bebo de tudo, né? Mas foi para mim também foi uma coisa diferente quando eu comecei com cerveja artesanal, né? Eu comecei com as mais comuns, comecei a procurar, mas eu acho que é o que falta pra galera, né? Também um pouquinho. Falou, descomplicar a cerveja, não falar também que a cerveja é aquele bicho de sete cabeças. É você provar, sentar no balcão e falou, cara, eu quero provar, sentir o que é uma cerveja artesanal, que a gente tem N sabores. E cada um sente o sabor diferente do mesmo produto, né? Na verdade. E tem pessoas que pegam uma session e falam, nossa, aqui tem manga, tem maracujá, tem coisa. É. E aí você fica. Mas é muito de sabor, de paladar, né? E Cada um vai descobrir ali. E eu acho que isso também é divertido. Não precisa ser algo categórico. Não precisa fazer como se fosse um profissional. A cerveja é exatamente. sua, você vai ter cheiro do que você quiser, inclusive. Exatamente, eu concordo com todo mundo. Tipo, a gente fala, explica, porque tem muita gente que vem perguntar, né? Se interessa sobre o tema, mas a gente tenta descomplicar ao máximo pra pessoa provar a cerveja e levar, tipo, a melhor experiência possível, né? Tomando a cerveja, pra ela degustar. A que a gente tem uma Pilsen, ela tem 32 calorias a cada 100 ml e ela não tem glúten. Ah, que legal. Já faz 3 anos que a gente tá com ela assim, só que a gente começou a divulgar agora isso, que saiu os resultados, né? É, e a galera não acredita, fala, pô, só isso de caloria? Pô, ela é quase uma ultra, mas não é ultra. Eu até brinco com isso, porque ela tem sabor e tal, e o pessoal gosta, porque é uma cerveja leve. É muito do clima brasileiro, né? É, hoje, você que roda o Brasil inteiro, qual que é tem alguma diferença do pessoal tomar uma cerveja e falar, não, aqui o estilo melhor, assim, pro clima ou região?
É difícil, né? O Brasil intercontinental aí, gigante, né? E a gente, além de tudo, tem diferentes, não só culturas, mas os próprios climas, as próprias questões gastronômicas, né? E afins. Então, acho que todo mundo quer uma cerveja com menos caloria. Cerveja sem glúten aumentou 417% a produção no Brasil, segundo o anuário, né, 2026, referente ao ano passado. Ou seja, todo mundo quer tomar uma É, cerveja isso sem eu vi. glúten, acho que no Brasil inteiro. A cerveja sem álcool cresceu demais também, isso também no país inteiro. E com relação a estilos, daí é uma coisa muito ainda pontual, né? Eu vejo que o pessoal no sul tem um ótimo paladar para cervejas complexas, ácidas, envelhecidas em madeira, né? Ou também com alta carga de malte e bastante teor alcoólico. E no sul, a galera, no Nordeste, o pessoal tem colocado fruta e caju. Gente, tomem cerveja com caju. Coloquem caju na cerveja. Façam tudo com caju. É muito bom. E É. como cai bem com cervejas leves, frescas, né? Então, acho que a gente tá aí com uma diversidade de estilos que muitas vezes a gente fala, poderia ser maior? Poderia, mas, de novo, estamos ainda construindo essa narrativa, né? Entendendo o que a galera vai tomar. Porque a cervejaria, no final das contas, tem que agir sob demanda, né? Ou seja, o Sim, consumidor tem que falar, mas se você não fez uma cerveja com caju, falem pro Emerson. E aí você tem que exatamente. fazer, mas as pessoas têm que pedir. Ou seja, tem toda uma construção ainda de chegar nesses lugares onde você sai para estilos que são muito diferentes. Você me falou que você fez uma quadruple. Sim, eu tenho uma quadruple e uma Dark Strong Ale. Que para agora, né, a gente tá aí entrando nesse outono, ainda não tão frio, mas, né, já tem um clima um pouco mais ameno. Eu gosto de tomar uma cerveja um pouquinho mais encorpada, um pouquinho mais com malte, eu deixo um pouco o amargor de lado, né? Eu sou muito acostumado a tomar Session IPA, IPA. Eu gosto de cerveja mais amarga. Mas ultimamente eu tô tomando muita cerveja belga. Porque acabou me atraindo pelo paladar também. Mudar um pouco, né? Dar Sim. aquela diversificada. São diferentes em tantas formas, né? Eu acho que a Sim. gente acaba bebendo um pouco menos também, Sim. porque são cervejas mais alcoólicas. Eu costumo daí tomar em copos pequenos mesmo, sabe? Igual o velho tomando vinho. Pega os copinhos pequenininhos, assim. Eu também pego pra tomar cerveja mais alcoólica, os copos menorzinhos. É que eu tomo no copo de prova. Se você for tomar na caneca ou na taça todo dia, Então não dá, derruba. né? Vamos falar de uma coisa. Qual uma dica que você dá para quem quer começar a tomar cerveja artesanal, procurar uma coisa diferente, um estilo, uma forma de conhecer, pra pessoa não ter, tipo, é lógico, que a gente tava falando sobre a IPA, o amargor, né? Essa coisa de saborear, realmente sentir, né? Uhum. Mas pra pessoa que tem um pouco mais de, vamos dizer assim, empatia, qual é a forma mais fácil dela entrar nesse universo? Olha, eu acho que é meio consenso entre sommeliers, né? Quem trabalha com público e com a cerveja. Começar com estilos um pouco mais leves, nem tão amargos, nem tão alcoólicos, nem tão doces e nem tão ácidos. Aí a gente começa a olhar para estilos do tipo Kolsch, Cream Ale ou Wheat Beer, que daí já vai trazer um pouquinho da questão do trigo, mas daí tem a casquinha da laranja, uma especiaria, não é tão alcoólica. Wheat, para mim, assim, nossa, é de jarra, né? Parece quase um coquetel, né? E dá para brincar com isso. Mas a própria cerveja de trigo alemã, ela é um pãozinho também, né? Sim. Ali, é super agradável, macia, tem aquelas notas de trigo, é uma coisa bem. Tem um certo dulçor, uma notinha ali, dá um equilíbrio na acidez. Eu também gosto, por exemplo, tem algumas cervejas escuras,
dessas marcas tradicionais que a gente está acostumado e elas têm um pouquinho de dulçor, né? A cerveja artesanal ela também tem estilos que vão trazer um pouco dessas notas que já são conhecidas dessas antigas cervejas escuras. A própria Dry Stout, né, um pouquinho mais seca, ou a gente tem uma Schwarzbier, ou uma Dunkel. Então, você vê, são todos estilos. Gente, tem muitas possibilidades. Tem mais versões do que filme da Marvel, né? Exato. Então, assim, você pode seguir uma linha. O que acontece? Você precisa chegar num lugar e bater papo. Tem que prosear um pouco, tem que ser um papo meio arretado, assim, com a pessoa que tá te servindo, porque você já tem que chegar falando, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Porque tem muita possibilidade. Eu acho que o erro é talvez escolher errado da onde começar, e por isso que eu acho que é uma boa pergunta, por onde eu começo? Porque aqui a gente recebe várias pessoas, até muita gente de fora, né, no bar, e normalmente o pessoal não sabe por onde começar a provar a cerveja, né? Aí a gente explica, falou, vamos começar na Pilsen, na nossa Pilsen normal, passar por uma cerveja um pouco mais, um amargor um pouco mais acentuado, alguma outra coisa, pra até chegar nas cervejas mais fortes. Porque já chegou gente aqui pra tomar, pediu direto uma IPA e Não gostou? é a mesma coisa de ter chupado um limão, né? Aquela cara. Mas não tá acostumado, nunca provou uma cerveja artesanal, né? Mas deixa eu tomar umas 5 pra ver se não melhora. É lógico. É que a gente tava falando, eu falei no podcast, a forma da pessoa provar também, né? Aqui eu explico pra lavar a boca com a própria cerveja, pra depois sentir o sabor da cerveja, né? Foi difícil aprender, aí depois que eu aprendi que eu já bebi, eu sempre gostei muito de consumir cerveja, né? Que é um produto que eu... Bom, hoje é a minha vida, né? Eu trabalho com isso. Exato. Mas eu sempre gostei dessa coisa de provar coisas diferentes, essas cervejas que o pessoal fala, pô, é impossível sentir o amargor desse nível. A gente prova coisas leves que você particularmente não sente tanta coisa, mas são experiências que a gente tem Criando que levar, né? repertório, né? E aí, acho que o que o repertório traz pra gente é sempre você saber o que você gosta e aí sempre seguir aquele caminho. Tem gente que tá tudo bem, gosta só daquele sabor, não quer mudar, e eu acho que tá ótimo. A cerveja artesanal ela também age nesse lugar de. Então, se você gosta de uma Pilsen, eu vou te servir diferentes Pilsens, né? Um malte ali de alguma forma diferente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, uma carbonatação diferente, um corpo talvez não tão leve, o mesmo sabor, mas um corpinho já um pouco mais que preenche. Então, é na vertical e na horizontal também que a gente consegue. E aí também, de novo, a pessoa ela tem que buscar querer comer melhor, beber melhor. E a gente não está falando de volume. Muito pelo contrário. Então, tudo a gente quer fazer melhor. Você não quer ganhar melhor? Sim, exato, né? Porque Não a gente é? sempre procura melhorar, né? Sempre evoluir. Eu acho que isso está muito no nosso DNA. Eu sou filha de biólogos. E aí, eu sempre acredito nessa evolução quase que involuntária às vezes, né? Porque também, assim, quem que não se auto-sabota um pouquinho na vida, né, gente? Vamos combinar. Então, mas não dá para fazer isso sem ter curiosidade, não dá para você melhorar, sem você sempre fazer aquela cara de limão azedo, mas tá provando. Então, às vezes, a gente vai fazer cara feia mesmo, mas vai descobrindo. E o paladar, acho que é um negócio que você vai meio que talhando e tal. Ó, eu confesso que no meu começo, bom, boa noite a meus arretados, boa noite a todo mundo que tá aqui. Eu confesso que a minha primeira vez que eu tomei uma IPA foi bem desse jeito, tá? Eu Você fez concordo cara com de tudo que limão? vocês. Fiz cara de limão uns 3 dias, pra você ter ideia. Ai, Então, achei ele exagerado, Emerson. eu sou Pra quem desse nível gosta, aí. Eu sou esse cliente que vocês tiveram, que fizeram cara de limão. Então,
eu precisei provar para sentir que realmente eu gostava e hoje eu sou apaixonado, mas eu precisei provar para sentir o sabor, sentir o paladar. Então, quando vocês começaram a falar, eu me identifiquei um pouquinho com isso aí. Mas hoje é um degustador, né? Hoje ele me viciou na Session IPA, né? Inclusive eu tô aqui nos bastidores só com a Session IPA, provando e apreciando esse papo. Eu gostei que ele falou apreciar. E acho que partindo desse ponto, o apreciar é fazer esse olhar mais cuidadoso. Então a gente volta para o que você estava falando, né? Beber com atenção é Muda. diferente, muda o sentido. Quando eu tive uma conversa com um amigo meu, eu vou lembrar agora o nome dele e o do professor dele. Ele contou uma história que eu achei muito bacana. Ele falou, pô, eu cheguei num curso de sommelier e ele falou, o professor dele perguntou, qual foi a última vez que você realmente sentiu um gosto de um tomate? Ai, sim. Ele falou, qual é o gosto, o sabor do tomate? E ele não sabia responder. Então a gente, tipo, a gente acaba consumindo tudo, comendo só por comer, por matar a fome, ou bebendo só por beber. E na cerveja artesanal a gente tem aquela coisa, né? Beba menos, mas beba melhor, né? Exato. É, e essa, pô, eu falei, eu já trabalhava com cerveja há um tempo. Falei, cara, e ele tem razão. Eu mesmo que faço, que é um problema pra nós até, que quando a gente vai tomar cerveja em outros lugares, né? É meio complicado que a gente sempre prova a cerveja trabalhando, né? A gente sempre Uhum. quer saber como que é, se tá bom ou não, se tem o que tem diferente, o que a pessoa usou. Só que a gente não presta atenção realmente no sabor, naquela experiência ali, né? Eu acho que falta isso um pouco pra nós. Você costuma sempre fazer isso ou você também peca de vez em quando? Ou você já tá, por trabalhar com isso, você já tá mais acostumada em toda vez que você vai provar um prato, alguma coisa diferente, sentir realmente aquilo ali, o que tem pra ser mostrado, né? Eu acho que a grande maioria das vezes eu sou atenta. Eu gosto muito de café e eu sou barista de mim mesma. Então, todo dia de manhã eu tenho o meu ritual, eu peso o meu café, né? Moo o café na hora, passo o meu café, aí fico lá tomando meu café. Ai, amo esse café. Ai, amo café, né? Meu pãozinho com manteiga na chapa. Então, tipo, aquilo lá é assim, me mimei, meu momento, todo dia. É ritual já. É um ritual, mas é simples. E eu acho que o café é um pouco esse lugar do tipo, preciso do meu café para viver, né? E aí e é muito rápido também. Não é um negócio também que eu vou passar horas lá girando uma tacinha com café. Não é esse momento. Mas no dia a dia, eu gosto tanto do café que eu tomo falando, nossa, gostoso esse café. E eu acho que talvez almoço é mais raro, porque eu já tô mais na correria, né? Então, não costumo tomar um suco, alguma coisa, um pouco mais passa despercebido mesmo. Eu acho que é muito também, realmente, por esse lado da correria, né? Você não ter tempo pra apreciar. A gente acaba perdendo muita coisa boa, né? E aí no jantar é que eu acho que daí de novo a gente tem uma oportunidade de estar fazendo esse olhar. Eu gosto muito de sair para comer. Eu e meu marido, a gente também tá sempre em São Paulo. E eu tenho uma listinha dos lugares que eu quero ir ou dos que eu mais gosto. E isso é a experiência. Quando a gente vai sair, né? Vou sair casal, eu, né? Meu marido, que fofo. E aí a gente vai, e aí a gente tá lá conversando, tendo aquele momento. Eu gosto de valorizar não só a conversa, mas também a comida, a bebida, porque elas também se tornam parte do que é a conversa. Nossa, amor, ai, olha, prova o meu, prova o meu. Olha, você viu no cardápio, você viu que isso, você viu que aquilo. Isso com os pratos também, isso tá caro sair para comer e para Nossa, beber, entendeu? A gente tem que valorizar não só pelo nosso sentimento, mas porque aquilo tá caro, né? Então, exatamente. Hoje é tem que fazer difícil, mais né? sentido ainda. Exato. Vou provar com atenção, sim, porque esse pint de IPA me custou não sei quanto. Essa porção de batata frita, vou comer devagar. Tá crocante ou não tá crocante? É, são essas coisas que a gente peca de vez em quando, né? Realmente tem que fazer isso, né? Tem que apreciar tudo que a gente tem, né? E
Pô, essa pergunta que ele me fez, eu falei, nossa, cara, o tomate, eu não lembro. E Eu não eu lembro amo o que é. tomate. E você sabe que também nessa questão sensorial, no fundo, a gente tá brincando aqui, mas quem trabalha com isso também leva a sério. A coisa da gente treinar o nosso paladar. Então a gente treina para coisas boas e para as coisas não tão boas, né? Por exemplo, eu tenho comido tomates e eu sinto sabores Pelos espectadores, eu digo aqui. dessa questão do cloro, né? Assim, então eu tenho comprado cada vez mais e sempre tomate orgânico. Por quê? Porque o gosto do tomate é tão gostoso. A minha sócia na Beberu, a Aline, ela é antropóloga. E a gente tem uma frase de um curso que a gente dá, que é o gosto do gostoso, o gosto gostoso e nenhuma obviedade, né? Isso é provar com atenção um simples tomate. Isso é tomar um gole de cerveja pela cerveja, né? Essa atenção. um- e, e é isso, eu acho que a cerveja está aí também para mostrar para gente essas questões gastronômicas, essa coisa da apreciação, do prazer. Acho que não buscamos evolução? Beleza. Mas buscamos prazer, não buscamos? Exatamente. Bem, depois que eu comecei a pensar mais dessa forma, se eu parar num boteco de esquina e tomar uma cerveja, eu tento apreciar o lugar, ver, tipo, apreciar aquele momento também, porque ajuda no paladar, toda a experiência por um Sim. completo. E eu acho que é o bacana, que tipo, pô, esse mês não vai dar pra mim ir no 5 estrelas. Você vai no boteco da esquina, mas o cara de repente tem um torresmo muito bom, tem alguma coisa diferente E às vezes e. é com quem você tá, né? Exato. Trocando aquilo também, né? A arte desse encontro aí. Ah, o Luiz Antônio Simas é um professor e historiador muito conhecido, tem muitos livros, e ele vai falar um pouco sobre essas questões, não só do boteco, né, mas dessa arte do encontro, e do boteco ser esse lugar onde a crônica da vida está passando, né? Também para gente essas coisas simples, né? Isso não é só pelo alto valor, não é só pelos 5 estrelas. Acho que isso Exato. é muito importante ser dito. Não é pelas coisas de mais alto valor monetário. É aquilo que tem valor pra gente. Claro que a gente está falando de uma cerveja artesanal que muitas vezes tem um custo, e custo mesmo para quem faz, né? É um custo alto, tem um valor diferente, mas não é só sobre o custo monetário, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que hoje todo mundo pensa em provar tudo. A experiência tem que ser cara, e não. A gente consegue tomar uma cerveja boa em qualquer lugar, vamos dizer assim, inesperado, né? Você acaba. Eu vejo hoje no próprio Instagram algumas pessoas postarem que estão num restaurante que não tinha ninguém, quando de repente prova pela experiência que as pessoas ali acabam tendo, o cliente tem, acabam tendo uma experiência muito melhor do que num próprio lugar que seria muito mais caro. Então, eu acho isso importante. A gente tem que ter essa questão de saber, né? A valorizar tudo que a gente tem. E conta pra gente aí um lugar que você foi simples pra tomar uma cerveja, raiz e que te marcou. Nossa, eu já tomei cerveja em tanto lugar. É, Em Ribeirão Preto, eu gosto muito de vários lugares, mas eu acho que é isso. Qual é a ocasião? Sabe? Porque a ocasião pode ser simplesmente trocar ideia com os amigos, que não são tão adeptos de uma cerveja artesanal, e aí você pode ir em qualquer boteco, né? Então, sei lá, posso ir no Miltons, daí eu vou lá comer o queijinho na chapa, né? Eu vou tomar uma cerveja gelada, mas ela não é ali a protagonista. Ou então eu posso ir lá no Experiência, né? Do Matheus. É muito E, bacana. e aí comer uma pipoca e tomar várias cervejas diferentes, né?
Então, assim, a minha lista de São Paulo é imensa, a minha lista de Ribeirão Preto é imensa. A minha lista de Sertãozinho que é curta, hein, gente, ó. Precisa começar a vir mais pra cá, hein? Marquesa. Umas outras épocas eu vim um pouco mais. Mas, sabe, eu fui num barzinho no centro de São Paulo esses dias, lá na Barra Funda, chamado Sway. E tão gostoso, assim, tinha essas mesas na calçada, uma geladeirona, um monte de cerveja de 600. E aí tinha uns coquetéis legais, tinha uma IPA, né? Tinha uma comidinha gostosa, era um pessoal super jovem, assim, trabalhando, tal. E eu sentei lá e fiquei, cara, nossa, fazia tempo que eu não vinha num bar de centro, despreocupado, sabe? Eu acho que o Sway foi um bar gostoso que eu fui nesses últimos tempos. Pra você, assim, qual o melhor momento pra você tomar uma cerveja? O que você gosta de... Falar, não, vou tomar uma. Sem ser trabalhando, porque quando eu tô trabalhando, o momento que eu mais gosto de tomar cerveja é quando o Pix cai na minha conta, sabe? Esse é meu melhor momento. Isso é bom, né? Mas eu gosto, eu gosto de estar cozinhando e tomando uma cerveja. Eu gosto. Sabe? Ali, às vezes, 11h30 da manhã do final de semana ou do feriado. Comecei a cortar uma cebola, para tudo. Pego um copinho, começo a tomar uma cerveja. E aí tô ali escutando uma música, ou escutando um podcast, que às vezes eu fico cozinhando, escutando podcast e tomando a minha cerveja lá. Eu acho que é um momento de paz, assim. A cozinha anda muito junto com a cerveja, né? Eu gosto pra caramba de cozinhar. Eu Sim. gosto muito de churrasco, né? É. Meu negócio é carne. Então, nossa, na época de faculdade, eu saía da faculdade, sexta-feira, chegava em casa meia-noite. Ia fazer churrasco? Sozinho. Me livre. Sozinho, eu acendia a Nossa. churrasqueira. Aí acabava meu pai tomando uma comigo, ia pra cama e eu ficava lá até 3 horas da manhã, pra dar Olá. relaxada na semana, tomando uma cerveja e comendo uma carne. Eu acho isso bacana, né? A gente aproveita. Na época eu não trabalhava com cerveja, Por né? isso. É lá. Tinha mais tempo. É o normal. É, mas eu acho bacana isso, né? A gente tem esse momento de relaxar. E a cerveja acompanha muito isso. Você poder fazer desestressar, tirar o seu. Aquele batidão da semana inteira. Ou até mesmo. Tá com uma semana difícil, numa quarta-feira. E Tomando às de vezes leve, é isso, né? tem um jogo de futebol que você vai assistir, né? Tem também. Então, são muitas as ocasiões, né? E eu acho que até hoje, por exemplo, com a cerveja sem álcool, por exemplo, a gente amplia um pouco também as ocasiões de consumo de uma cerveja, que agora a gente entende que não necessariamente precisa ser alcoólica e afins, né? Sim, Então, é muito bacana, que eu acho que a cerveja ela é muito democrática nesse sentido, né? No final do isso. dia, tá cansado, não, quero comemorar, dá pra também. Você sendo sommelier de cerveja, você tem aquela coisa do momento do vinho, outras bebidas, você gosta ou não? Você prefere manter na cerveja ou você acha que tem o momento certo? Eu gosto de outras bebidas de maneira geral. Eu gosto de saquê, eu gosto de coquetelaria, gosto de cachaça. Apesar de tomar muito pouco, gosto do sabor, gosto de entender aquilo, né? E gosto de fermentados de frutas, né? Que, assim, enfim, são vinhos de frutas que não uva, vamos colocar assim. E gosto do fermentado de uva também. Falei, né? Sou total flex, mas acho que tem uma coisa de ocasião, sabia? Tem, às vezes, a gente sai com amigos que estão querendo ir tomar uma caipirinha, estão querendo, sabe? Não estão naquele dia de tomar cerveja. De boa. Mas vai num jantar. Acho que o vinho, ele construiu para si esse status. Então, e tem gente que, se não gosta de cerveja, vai tomar vinho, não quer dizer que a pessoa não beba álcool, né? E aí também tá tudo bem. O vinho, eu acho que ele também tem um universo apaixonante como o da cerveja,
né? É, Que a gente é um pouco mais apaixonado pela cerveja, com certeza, né? Mas as outras bebidas, até que vocês são legais também, poxa, faz é, amizade, eu tô, vamos dizer assim, que minhas experiências com vinho não foram boas, não né? foram tão agradáveis. Exato. Vinho Mas, eu gosto, mas eu não. Não é uma bebida que eu consuma corriqueiramente, né? É mais sim. difícil. Eu já trabalhei com vinho, já trabalhei com as outras bebidas, então acho que também eu tenho esse repertório de sommelieria, mas o meu foco tem sido já há muitos anos a cerveja. Eu acho que por ser essa bebida democrática, por falar com tanta gente, por acessar tantos paladares e tantos bolsos, né? A cerveja ela vai ali, tá muito inserida em toda a sociedade brasileira, de norte a sul, né? Então é uma bebida que conversa muito. Então eu gosto muito da cerveja, eu acho que é, ela, de novo, né? Ela é democrática e como você falou, né? Essa coisa do social, acho que a cerveja ela tem esse mérito muito grande mesmo. Hoje no seu convívio, vamos dizer assim, profissional, né? Tem muita amizade você acabou fazendo e se construiu uma amizade muito grande no mercado por causa da cerveja, por causa do trabalho com a cerveja? Sim, com certeza. Eu tenho ótimos amigos e muitas vezes a gente vai nos eventos cervejeiros, que é onde a gente encontra os nossos amigos da cerveja, né? Então vai para Blumenau, às vezes você vê a pessoa uma vez por ano, né? É, Eu fiz excelentes amigas que a gente, além de trocar profissionalmente, a gente também ficou amiga de daí conversar sobre a vida, né? Se visitar, viajar junto. Eu acho que é um mercado também que tem muita gente bacana trabalhando, sabe? Muita gente esforçada, muita gente muito inteligente. É, então, acho que não, a cerveja ela traz bons amigos, sim. Também de dentro para fora e de fora para dentro. hoje eu acabei ganhando muitos amigos aqui na cervejaria, né? Que foi coisas que eu acho que é uma amizade mais fluida, mais simples, né? A gente começa batendo um É uma papo. comunidade, né? É, é muito bacana, que nem eu. Peguei muita amizade com vários donos de cervejarias. Várias pessoas trabalham com cerveja, não só em cervejaria, em bares, restaurantes. E muita gente que vem aqui para tomar uma cerveja e a gente acaba escutando o pessoal desabafar porque veio para tomar uma para dar uma desestressada Sim, o ou veio balcão para é esse comemorar. lugar, né? Nossa, o balcão é muito, muito bom por isso, né? É. É uma coisa muito diversificada. Tem o cara que chega aqui, não, vou tomar um porque hoje, nossa, me arrebentei no trabalho. Chega o cara, pô, hoje o trabalho foi muito bom, meu filho nasceu, acontece. Eu acho que a cerveja traz isso, apresenta sempre uma boa coisa para todo mundo, de alguma forma. Lógico, a gente sabe que tem os problemas com o álcool, mas eu acho que agrega mais, né, do que prejudica. Eu acho que tudo sendo consumido com sabedoria, né, com consciência, a gente Sim. não tem problema. É mais difícil o álcool porque a gente acaba não conseguindo tomar um copo só, né? É o normal. Mas você sabe que eu sou controlada. Eu acho que até por estar nesse lugar de ficar falando para os outros, né? Eu tenho alguns momentos, alguns eventos que talvez saiam um pouquinho ali do comum ali, daquele volume de cerveja, mas acho que quando a gente tem isso na rotina, a gente vai aprendendo a fazer esses ajustes. E assim, vamos ficando mais velho também, né? Já não somos mais molecada já, né? Exato. Então, eu acho que é aquela coisa assim, eu quero ser uma pessoa saudável, então eu faço exercício físico, eu modero também na alimentação, mas eu não quero, por exemplo, chegar no ponto de ser wellness, a ponto de tipo, ah, não, então eu vou cortar minha cerveja, né? Eu prefiro fazer ela de pouquinho ali, mas que seja uma rotina. Você é fortinho, que eu vi, malha. Quanto de cerveja ele tá bebendo aqui, Tô Emerson? só provando no Hoje momento. ele tá só de degustador, ele tá mais calmo. Uma caneca Ah, não é degustação já, hein? Essa caneca grande sua aí. falando Não. de cerveja artesanal, a Bia escreveu um livro, né, Bia?
que tem um livro que tá Eu e ali muito 27 importante. autores. Olha que legal. É um livro. É o Guia da Sommelieria de Cervejas. A gente fez um compilado aí de vários conhecimentos cervejeiros. Então, para quem ama cerveja, para quem trabalha com cerveja, para quem quer aprender um pouquinho mais, é um livro bacana. E é um livro bonito de estar na prateleira, né, gente? Design ali, né? Não, é muito bacana. Eu tenho o livro. E hoje, aqui, ela autografar meu livro, né? Bora, Marquesa. Tcharam. Olha lá, um balcão, tá vendo? É o melhor lugar para É um conversar. balcão. Eu acho que se eu tivesse que resumir sobre a experiência da cerveja, eu acho que é um pouco isso, da gente ser curioso, da gente ser, da gente provar até as coisas que talvez a gente não vá gostar, que é isso, eu preciso saber o que eu gosto e eu preciso saber o que eu não gosto. E para eu saber o que eu não gosto, eu também preciso provar, né? Exatamente, não é tudo que a gente vai provar, nem toda comida, bebida, é uma coisa que a gente vai provar que a gente não vai gostar ou que a gente vai gostar. E outra, uma coisa que eu aprendi também com a cerveja. Ouvia isso, mas não acreditava. Pô, o paladar muda de pessoa para pessoa, mas é muito. Falei, todo mundo sente uma coisa diferente, uma nota diferente. E até mesmo você, num dia, no outro, você sente uma coisa diferente na cerveja que não sentia antes. E eu peguei e comecei a anotar algumas coisas de vez em quando que eu tava sentindo diferente pra saber, né? Pra ver, falou, pô, realmente. E comecei a. Bom, comer eu como bastante, mas eu comecei a provar outras coisas, né? Pratos diferentes, harmonização, que é um campo que também você domina, né? Comer e beber, só que daí juntinho, né? Sim. Exato. Acho que daí a brincadeira da gente criar esse terceiro sabor, né? E fazer com essa atenção, inclusive, de estar ali, ser tipo dar match, né? Entre a cerveja e as comidas. E é muito legal. Você prova uma comida talvez um pouco mais gordurosa, com uma cerveja um pouco mais ácida. Tem toda uma brincadeira ali, é uma experiência muito diferente, que é muito agradável também, né? Uma coisa mais fácil, tipo, um estilo fácil de se encontrar pra galera que tá assistindo a gente. Um estilo de cerveja fácil e um prato. Dá uma dica aí pra gente, pra quem quer começar com isso. Eu gosto muito de uma cheesecake, que são aquelas tortas, né? Que é branca, meio densa, meio gordurosa, assim, não, né? E com uma calda de frutas vermelhas e uma cerveja Red Flanders, que é uma cerveja ácida, né? Como se fosse uma brown ale, assim, então mais maltada, só que ela fica em barris de madeira e ela ganha acidez e complexidade. E aí, quando você come essa cheesecake com uma cerveja com esse perfil, vai trazer muitas coisas, assim. Vai ter uma nota de aceto balsâmico, vai ter uma nota de madeira, mas vai ter uma nota de frutas vermelhas e vai ter um dulçor. Dá um bug na cabeça da gente, é muito legal, é muito divertido. E é quase sempre agrada. É, e isso porque a gente tá falando sobre a cerveja de um modo mais tranquilo. É, mas a gente, uma coisa, vamos dizer assim, fácil de você perceber num prato desse? Quais são as notas? Pra quem não entende muito essas diferenças, o que a pessoa fala de cara, ela percebe. Ela vai sentir um lácteo, com certeza, uma coisa do leite por conta da cheesecake. Vai sentir do lado da cerveja uma acidez também, que essa cerveja ela tem essa característica mesmo ali, né? Então, e aí uma coisa meio que corta a outra, é muito divertido assim. E depois no fim, a depender, né, da garfada ali, você vai sentir também um dulçor, é muito legal. Você gosta da história da cerveja, de como ela surgiu? Sim. Fala pra gente aí uma das coisas que você acha mais interessante da cerveja, o que ela
alguma mudança que ela tenha feito na história ou algum fato relevante pra gente? Eu acho que a cerveja ela é relevante. Olha, assim, tem muitas coisas, porque, né, milhares de anos e tal. Mas ano passado eu fui viajar e aí eu tava numa biblioteca fora, tava lá na Inglaterra, e aí descobri umas histórias do Louis Pasteur, né, e do Emil Hamsen, que toda essa parte microbiológica, né? Então eu acho que ali no século XVIII essas questões microbiológicas, a cerveja deu uma impulsionada gigante. Pasteur estava estudando outras coisas também, vinho, leite, afins. Mas o Emil Hansen, ele estudou quando eles separaram uma cepa de levedura, né, para fazer a fermentação. Então, eu acho que são um dos momentos mais importantes. Mas assim, a gente poderia passar a noite inteira falando, porque tem muitas novas tecnologias que foram criadas a partir de uma intersecção com a cerveja, pelo menos. Isso é bacana. Realmente tem muita história boa da cerveja, né? A cerveja evoluiu e a história, várias outras coisas evoluíram junto, né? A Com cerveja puxou certeza. muita coisa. Autografou o nosso livro. Sim. Inclusive, quem não se inscreveu no canal, já se inscreve aí. Esse papo tá maravilhoso. Estou aprendendo. Tem muita coisa que eu não entendi, tá? Depois eu vou querer aprender tudo sobre sabores e essências e notas de cerveja. Depois eu quero saber tudo isso com vocês dois, tá? Ó, galera, esse daqui é o meu, que a Bia autografou pra mim aqui. Muito obrigado. E eu vou fazer uma coisa bacana pra vocês. Vou pedir pra ela autografar outro, tá? Eu vou estar sorteando pra quem começar a seguir a gente aí. E aí a gente vai fazer um sorteio e mandar um livro autografado pela Boa. Bia Amorim aí. Fechou, muito obrigada. Eu acho que é isso, né? Um bom papo com cerveja sempre rende. Então eu queria agradecer muito você aqui, Bia. Obrigada, Nosso primeiro imagina. episódio aqui do nosso quadro. Pô, e nada melhor do que uma pessoa maravilhosa aí, Bia Uma pessoa Amorim. que bebe cerveja, Né? para falar de cerveja. Prazer, obrigada a todo mundo. Obrigada, Emerson. Pô, eu que agradeço Boa a sorte presença. na Marquesa, né? Diferentes estilos, acho que diferentes formas de, dentro aqui desse seu território, né? Fazer essa construção aí desses novos sabores aí. Muito legal, parabéns. Obrigado. O que a gente tá tentando fazer, né? A nossa proposta é levar a cerveja de uma forma mais leve e mostrar que a cerveja também. Tudo isso a gente tem N estilos, né? Eu nem sei quantos são. Mas que todo mundo tem um espaço, tem uma cerveja que acaba gostando, uma coisa mais simples. E a gente vai ter aqui a visitação na fábrica, a gente vai fazer uma visitação guiada para Legal. explicar a história da cerveja, que eu acho muito bacana, né? Eu sempre conto a história da Guinness, que foi a primeira refrigeração forçada, né? Da história, que foi eles que pediram para fazer, por questão de transporte marítimo e tal. Eu acho muito bacana, por isso eu fiz aquela pergunta, que eu acho que a evolução da história da cerveja acompanha a evolução do mundo, né, da humanidade. Sim. Então, eu acho que um produto desse, com uma história dessa, não pode passar batido, né? A gente Não. tem que falar mais sobre ele. Bom, apreciem com moderação. Saúde. Saúde.